Jesus. Eliel, baixa um pouquinho. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, graças a Deus, estamos mais uma vez aqui, reunidos em nome de Jesus, para desfrutarmos, né, desse nome, desse Senhor maravilhoso. Senhor Jesus. Vamos continuar lendo Efésios capítulo 3 agora, versículos do 14 ao 21. Amém? Efésios 3. Senhor Jesus. Amém. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habita em Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e por todo sempre. Amém. Senhor Jesus, Senhor, nós te rendemos glória, Senhor, porque só tu és digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória. Senhor, e também nós te pedimos perdão, Senhor, por tudo que nós temos feito, Senhor, que tem te desagradado. Senhor, esta noite vem nos perdoar e, Senhor, vem nos lavar com teu precioso sangue. Senhor, vem nos tirar toda a sujeira, Senhor, nos tornar puros e limpos, Senhor. Senhor, para podermos falar de ti, Senhor, para podermos falar da tua palavra, Senhor, para podermos, Senhor, alimentar, Senhor, e sermos também alimentados. Senhor Jesus, Senhor, seja com a boca de quem fala, Senhor, seja com o ouvido de quem ouve, Senhor, também seja com esse início de semana, Senhor. Ó, Senhor Jesus, Senhor, vem ser com nossas vidas, Senhor, com a vida de nossos familiares. Ó, Senhor Jesus, com a vida de cada santo. Senhor, tu és maravilhoso, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Aqui, né, nesse versículo 14, né, quando ele continua, ele vem falar assim, né, ele começa logo dizendo assim: por esta causa me ponho de joelhos, né, diante do Pai. Essa questão dele se pôr de joelhos, né, é interessante porque normalmente, né, eu acho que naquela época e também até hoje a gente vê isso lá no Muro das Lamentações, né? Os judeus, comumente eles oram em pé, né? Senhor Jesus, a gente vê isso quando o Senhor fala, né, em Mateus, né, 6, 5. Mateus 6, 5. Diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens, né? Aqui tá bom. Então diz assim: quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé. Ele está dizendo que eles eram hipócritas, não era porque eles oravam em pé, mas porque eles oravam nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos. Mas era comum eles orarem em pé, porque de fato quando a gente vê em Lucas 18, 11, a gente vê outro que fala justamente assim, que está orando de si, né, para si. Ele diz assim: o fariseu, posto em pé, orava de si para si desta forma, e ele orava, né? Mas aí o outro que também se humilha, o versículo 13 do mesmo capítulo, ele diz assim: e o publicano, estando em pé, longe, né, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito e dizia: ó Deus, ser propício a mim, pecador. E a gente vê nesse contexto aqui, né, nessa história, que o Senhor não atende a primeira oração
E diz que esse aqui, ele é atendido. E ele está orando o quê? Em pé. Então era comum aos judeus eles orarem em pé. Não é tão comum eles orarem de joelhos. Eu creio que essa prática foi mais com os irmãos, não sei. Deus o sabe. Então Paulo aqui ele vem dizer justamente isso, né? Diz assim, por essa causa me ponho de joelhos. Então os irmãos, eu vamos dizer assim, eles tinham mais essa prática de orar de joelhos. E os judeus, eles oravam, inclusive o próprio Senhor orou, né, lá no Getsemane, né, ele disse que ele se debruçou, né? Então ele estava orando de joelhos. Então quando era algo assim mais forte, e também principalmente o Senhor, né? Então o Senhor orou de joelhos, né, lá no Getsemane. E em Atos, capítulo 7, versículos 59 e o 60. Atos, diz assim, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essa palavra, adormeceu. Então, aqui a gente vê aqui que era algo mais forte e era o que? Um cristão. Então aqui os irmãos, vamos dizer assim, começaram, né, a orar de joelhos, né? Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 10, diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então aqui a gente vê aqui que diante de Jesus nós temos que dobrar os nossos joelhos, né? E ele diz assim que é dobrar os joelhos diante dele, né? De Jesus. Então Paulo aqui, ele vem falar justamente isso. Senhor Jesus, por essa causa me ponho de joelhos. Então agora ele está agora mais com essa prática, vamos dizer assim, né? De estar diante de Deus de joelhos. E ele, quando começa a falar dessa questão de estar diante de joelhos, ele diz assim, diante do Pai, né? Não, aqui não é diante de Deus, mas é diante do Pai. E a gente vê que os irmãos, né, nas congregações, né, nas denominações, geralmente eles colocam Deus muito distante, né? Oh, meu Deus, né, que estás lá no céu, né? Que bota Deus nas orações deles lá muito alto, às vezes até inalcançável. Essa foi difícil, que a gente não consegue alcançar, né? Isso. A gente não consegue alcançar, então fica distante. Mas a gente vê que Paulo aqui ele diz assim, diante do Pai. Deus hoje ele é nosso Pai. Ele não está mais distante, mas ele agora está próximo. Ele da nossa família, né? Ele é nosso Pai, né? Senhor Jesus. Não precisamos mais estar distante de Deus. Agora nós somos próximos de Deus. Nós somos íntimos de Deus, né? Senhor Jesus. Inclusive, né, em Romanos 8,15. Romanos 8,15. Ele diz assim, por que não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez, né, atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado na qual clamamos, Abba, Pai, né? Agora aqui ele é o nosso Pai. Aqui entra a gente repetindo, né, a tradução aqui, Pai. E Pai seria o quê? Papai, né? Agora a gente chama Deus de Papai. É o nosso Pai. Ele agora está bem mais próximo. Deus não está distante, mas está agora próximo de nós, né? Em Gálatas 4 também ele fala a mesma coisa. Gálatas 4, 6. Ele diz assim, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso espírito, ao coração, né? Ao nosso coração, o espírito de seu filho, que clama, Abba, Pai. Então aqui agora nós somos o quê? Filhos, né? Porque nós somos filhos, aleluia. Enviou Deus ao nosso coração o espírito de quem? De seu filho, de Jesus, né? E esse filho, Jesus, que está em nosso coração, ele clamava, Pai. Então hoje nós somos íntimos de Deus. Nós somos filhos
de Deus, né? Senhor Jesus. E ele diz assim, versículo 15 de Efésios, ele diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Né? Os judeus, eles tinham essa detenção para eles, né? Eles detinham essa questão de ser filhos de Deus, né? E a gente vê quando Deus diz assim, né, que ele fala para Jacó, né, que tu és meu, né, hoje eu te gerei, né? E aí ele tem Jacó como filho de Deus e o povo de Israel como filho de Deus. Mas a gente vê, né, que Deus aqui, nesse versículo, né, ele tem o quê? Uma família no céu e com a família também sobre a terra. Senhor Jesus. Em Jó, capítulo 1, Jó, capítulo versículo 6, ele diz assim, é um versículo muito conhecido, né? Quer dizer, para quem gosta de Jó, né, que ele o pessoal não chamava muito, né? Então Jó respondeu, 1:6, né? É 1:6. Diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, né? Entre eles. Então, ele está se referindo aqui os filhos de Deus aos anjos, né? Então, os filhos de Deus aqui os anjos. Então, aqui, quando Paulo diz assim, de quem toma, né, o nome toda a família, tanto nos céus, essa é a família de Deus no céu, os anjos, né? Os anjos são filhos de Deus, a família de Deus nos céus. Em Isaías, capítulo 6, Senhor Jesus, capítulo 63, 16. 63, Isaías 63, 16. Ele diz assim: mas tu és nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos conhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, e teu nome desde a antiguidade. Esse aqui também está se referindo ao povo de Israel. Tem outro versículo no 64, mas a gente vai ver em João, né? Ele é Deus, ele é Pai dos anjos, né? Pai do povo de Israel aqui, e a gente sabe disso, que eles detêm para ele, né, isso. E diz aqui também, no que é João, capítulo 20, 17. Diz assim, isso aqui é quando Maria, né, ela é uma das primeiras que vê que o Senhor ressuscitou, e aí quando ele chega perto dela, né, que o Senhor, ela pensa que é o jardineiro, né, que é o coveiro, e aí vai falar com ele, onde que puseste o corpo, né, para eu possa lá adorar, né, cuidar, trazer de volta, fazer alguma coisa. E ele diz assim, respondeu Jesus, né, quando ela fica se agarrando a ele, né, ela diz assim, inclusive não me detenhas, né, na TJ, né, Novo Mundo, ela diz assim, pares de apegar-te a mim, né, que ela estava se agarrando no Senhor. Isso não me detenhas, mas me solte. E o Senhor quer dizer isso. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, né, e diz-lhe, subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Aleluia. Né? O próprio Jesus aqui está dizendo, olha, porque ainda não subi para o meu Pai, né? Mas embaixo ele diz assim, subo para o meu Pai e vosso Pai. Né? Subo para o meu Deus e vosso Deus. Então Jesus está dizendo agora que nós somos filhos de Deus, né? Deus, ele tem a família no céu, os anjos, tem a família na terra, né? Todos os judeus, né? E agora nós também somos filhos de Deus, né? Porque o próprio Deus, o próprio Filho de Deus está dentro de nós e clama, Abba, Pai. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 16 de Efésios diz assim, né, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos no poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Então, esse Pai, né, esse Deus que está dentro do nosso Espírito,
né, que ele agora habita dentro do nosso espírito, ele faz com que ele nos fortalece. E ele nos fortalece de dentro para fora, né? A gente vê assim que o inimigo de Deus, né, o nosso inimigo, ele nos oprime as pessoas de fora para dentro, né? Ele não consegue assim ouvir o que a gente pensa, né? Ele não consegue saber o que a gente, né, está pensando, mas ele consegue colocar coisas na nossa cabeça, ideias, né, na cabeça da humanidade. Né? Mas aí nós temos um Deus dentro de nós, né, que está nos fortalecendo também de dentro para fora. Então é aquela questão que a gente sempre fala, na questão dos dois leões que nós temos, né? Nós temos o leão da tribo de Judá dentro de nós, né? E temos o leão que diz lá em Apocalipse, né, que está ao derredor, querendo assim encontrar alguém, né, que dê uma brecha para que ele possa devorar. Né? Então vai depender de qual leão eu vou assim alimentar, né? Se eu alimentar o leão interior, esse Deus, né, esse espírito, né, o leão da tribo de Judá que está dentro de nós, então eu vou crescer espiritualmente. Mas se eu não me alimento, não oro, não leio a palavra de Deus, né, então você está fraco, né? E aí o leão que está fora vai poder assim nos tragar, né? Senhor Jesus. Mas esse Deus que está dentro de nós, ele nos fortalece com poder mediante o seu espírito que está onde? No homem interior. E esse homem interior é justamente esse nosso espírito regenerado. Né? O ser humano, ele tem, nós sabemos disso, né? Que o homem tem, é dividido em três partes, né? O corpo, a alma e o espírito, né? Então, o homem ele pode viver a sua vida inteira sem usar o seu espírito, né? Ele usa o seu corpo e sua alma. Ele pode viver a sua vida inteira, né? Mas no dia que ele se volta para Deus, né? Então o seu espírito ele é vivificado, né? Então agora ele passa também a usar o seu espírito. E esse espírito agora, ele vamos dizer assim, é como se fosse uma ligação, um celular, né? Que nós recebemos para podermos conversar com o nosso Deus, para termos comunhão, para termos assim uma aproximação maior. E é justamente esse homem interior dentro de nós que agora recebeu esse espírito, né, de Deus e agora pode conversar, pode ter comunhão com Deus. E é esse homem interior que faz com que a gente seja fortalecido. Senhor Jesus, né? Que ele diz assim, né? Com poder, né? No versículo 16, né? Seja fortalecido com poder mediante o seu espírito no homem interior, né? Senhor Jesus. E no versículo 17, ele diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé sendo vós arraigados e alicerçados em amor. Então aqui justamente, novamente ele vem falar essa questão de ter uma pessoa, né? Uma pessoa viva dentro de nós. E aqui ele diz, né? Assim habite quem? Cristo. Então Cristo, ele habita dentro de nós. Né? Basta apenas nós nos voltarmos a ele, né? E aí Deus, Cristo vem e habita em nós. Né? Senhor Jesus. E ele diz assim, quando ele diz assim, habita em Cristo no vosso coração, aí diz assim, pela fé sendo vós arraigados e alicerçados em amor. Então, para que Deus, né, Jesus venha habitar em nós, nós precisamos dessas duas coisas, né? Pela fé, né, e pelo amor, né? A fé e o amor faz com que Deus venha e habite em nós. Né? A fé justamente, lá em Hebreus diz, que é a convicção, né, de fatos que não se veem. Você não vê, né? A Deus em nós você não vê. Né? Eu não vejo Deus em vocês e vocês também não veem Deus em mim. Né? Eu mesmo não vejo Deus em mim. Né? Mas pela fé eu sei que Deus está em mim. Né? Senhor Jesus. Então é pela fé e em amor. Né? Senhor Jesus. E nenhum desses dois, né, nem a fé e nem o amor, isso aqui é nosso. Né? A fé é Deus que nos dá para podermos crer nele. Né? E o amor é o próprio Cristo em nós. Né? A Bíblia diz assim, né? Deus é amor.
Então, esse Deus que é amor, ele está em nós para que nós possamos receber a vida dele em nós, né? Senhor Jesus. Ele também diz assim, ainda no versículo 17, né? Assim habita em Cristo no vosso coração. Então, essa questão de Deus habitar no nosso coração, né, é mais superficial do que habitar no espírito. Porque o coração ele é formado de nossa alma, né, que é a mente, a vontade e a emoção, né, mais a intuição, né, a consciência, aliás, né, que está em nosso espírito. Então, o nosso coração é formado de 4 partes: a nossa alma mais a consciência, que é do espírito. Então, Deus ele entra no nosso espírito, mas cada vez mais que esse Deus vai crescendo em mim, né, eu deixo esse leão, como eu tinha falado antes, né, crescer, né, essa semente crescer, então ela vai se expandindo para a nossa alma e vai se expandindo também para o nosso corpo. Então as pessoas começam a ver, né, o que a gente tem feito, o que a gente tem pensado, que a gente era de um jeito, né, e agora nós somos de outro jeito. É interessante perceber que, eu falando isso agora, eu lembrei de que tem pessoas que têm uma vida, assim, vamos dizer, muito ruim, né? Bebia, fumava, se drogava, né? Prostituição, muitas coisas ruins. E aí ele se converte e para de fazer isso. E aí a pessoa chega alguém e diz assim, mas como é que pode? Você fazia isso, fazia aquilo, era uma pessoa totalmente errada e agora é crente, virou santo, né? Mas aí diz assim, mas você não tem, assim, vamos dizer, vergonha disso? Né? E como assim, como a pessoa diz assim, você não está mentindo, né, fazendo isso? Ou isso aí é somente onda? Né? Então a gente vê que as pessoas acham estranho, mas é justamente isso que prova que a pessoa agora é uma nova criatura, né? A pessoa, o que faz você mostrar às pessoas e a você mesmo que agora você é uma nova criatura, quando você muda de vida, né? E prova também que Deus, o nosso Deus, ele é poderoso, né, para nos livrarmos do que nós éramos, né? Senhor Jesus, é mais uma prova de que de fato nós recebemos a vida de Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ainda no versículo 17, ele diz assim, estando vós, né? Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. 1 Coríntios 3, 9. Ele diz assim, porque de Deus somos cooperadores. Aí ele diz assim, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Né? Então, por um lado, nós somos a lavoura de Deus, né? E por outro lado, também nós somos o quê? O edifício de Deus. Estamos sendo construídos, né? Quando nós somos, que ele diz assim, nós somos lavoura, então é algo vivo, né? É aquela questão lá que o Senhor diz assim, o semeador saiu a semear. Então ele está com essa lavoura, né? Então o Senhor semeou em nosso espírito. E aí essa semente está crescendo. Então nós somos a lavoura de Deus. E por outro lado, a Bíblia diz que nós somos o que? Edifício. Somos a igreja de Deus. Estamos sendo edificados. Né? Quando Pedro, ele se converte, né? A gente, que o Senhor muda o nome dele, e o nome dele era Simão, né? E aí o Senhor muda o nome dele para Pedra, né? Cefas, né? O Pedro, né? O Senhor muda de Simão para Pedra, que é Pedro. Então, representando que cada um de nós somos essas pedras. Então, por um lado, nós somos a lavoura, né, que recebemos essa semente, e por outro lado, nós somos essa pedra que estamos sendo construídos, edificados para fazermos a igreja de Deus, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E para experimentarmos Cristo, precisamos ter a fé, né? E também precisamos ter o amor. Em 1 Coríntios, em 1 Timóteo 1, 14.
1 Timóteo 1,14. Ele diz assim: transbordam, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que está em Cristo Jesus. Então, nós só podemos, né, estar arraigados e alicerçados, né, pela fé e em amor. E essa fé é justamente de quem? Em Cristo Jesus. É interessante perceber que tudo que nós formos fazer, nada é de nós mesmos, mas é de Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, né, Senhor Jesus, nós absolutamente não podemos fazer nada, né? Versículo 18 de Efésios. Amém? Diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Vamos ler o 19? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Senhor Jesus. Então, ele diz que nós temos, a fim de poderes, né, compreender com todos os santos. Né, para nós podermos compreender, né, as dimensões de Deus, né, as dimensões de Cristo, temos que ter todos os santos. Não é a questão de nós podermos sermos assim individuais, né, para desfrutarmos de Cristo completamente. Individualmente nós não vamos conseguir, mas só com todos os santos. Né? Um dos exemplos, né, que eu achei assim mais prático, né, em 1 Coríntios, quando Paulo fala, 1 Coríntios 14, 26, quando fala para os irmãos como eles poderiam reunir, né? Ele diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunir? Aí diz assim: um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Isso é eu achei um exemplo mais prático, né? Então, por quê? Porque quando nós estamos juntos, né, nós podemos fazer tudo isso. Né? Nós podemos louvar, né? Nós podemos falar, profetizar, né? Interpretar línguas, falar em línguas. Né? Então, a igreja ela pode fazer tudo, né? Para podermos compreender qual seja as dimensões de Deus, as dimensões de Cristo. Né? Nós individualmente não conseguimos, só com a igreja, junto com os irmãos, né? Junto com cada santo. E aí a gente vai assim crescer mais e mais. Individualmente, conhecer as profundezas de Deus é difícil, é impossível, né? Nós não conseguiríamos, né? Nós não conseguimos. Né? Então precisamos da igreja. Precisamos dos irmãos, de cada santo, né? De cada um irmão, nós precisamos para podermos crescer, para podermos conhecer as dimensões de Deus, né? As dimensões de Cristo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ele do 19, né? Lê de novo, diz assim: né? Conhecer a largura, profundidade e altura e profundidade, né? E conhecer o 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, quando a gente conhece as dimensões de Deus, a gente é tomado também, né, de toda a plenitude de Deus. Imagine aí, né? Nós não tem como você ter toda a plenitude de Deus sozinho, né? Não tem como. Né, Senhor Jesus. Agora, quando nós temos Cristo em nós, né, que Ele é a plenitude de Deus, então, junto com os irmãos, aí a gente pode dizer que estamos sendo edificados. Senhor Jesus. Em Colossenses 1, 18, ele vem falar aqui que em Cristo a plenitude, o 18 e o 19. Ele diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então a plenitude de Deus
está em Cristo, né? Senhor Jesus. Capítulo 2, o mesmo de Colossenses 2, 9 e o 8. 2, 9, 8 e o 9. Diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Cristo há toda a plenitude de Deus, toda a plenitude da divindade. E, aleluia, né? Esse Cristo está em nós. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4 de Efésios 4, 13. Ele diz assim: até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, de Cristo, né? A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Né? Então, Paulo está dizendo aqui, olha, que a gente vai crescendo a ponto de nós sermos iguais a Cristo. Então, precisamos crescer, né? Precisamos estar juntos, né? Dependendo uns dos outros. Né? E aí a gente vai estar do tamanho, né? Como ele diz aqui, né? Trocando em miúdos. Vamos estar do tamanho de Cristo, né? Senhor Jesus. Não como assim, para nos exaltar, mas para exaltar, né, aquele que nos fez estarmos em Cristo, né? Senhor Jesus. Porque nada é nosso, né? Senhor Jesus. E em João ele já disse que nós já recebemos essa plenitude. Né? João capítulo 1, versículos 16. João 1,16. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. Então a graça, né, nos faz recebermos essa plenitude. Porque Cristo, né, ele tem toda a plenitude de Deus, né, da divindade. E esse Cristo está em nós. Senhor Jesus. Né? E para podermos ser preenchidos, né, no versículo, ele diz aqui, 19, né? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados, né? Ou para sejam preenchidos, né? De toda a plenitude de Deus. Né? O que é que temos que fazer? Estar em Cristo. Né? Cristo é que faz com que a gente receba também, né, essa plenitude que está nele. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Senhor Jesus. Esse poder, no versículo capítulo 1, versículo 19 e o 20 de Efésios, ele diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, esse poder que ele fala aqui, Paulo fala, né? Que diz assim, o finalzinho do 20, ele diz assim, dentre os mortos, vamos, Fez, né? Quais, o 3:20 ali, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, esse poder que ele vem falar no capítulo 1, é esse poder que agora opera em nós. Esse poder está em nós. Né? E é interessante que esse poder não é aquele poder de criação, né? Aquele poder lá de que o Senhor criou todas as coisas, né? E inclusive até criou do nada, né? Não é aquele poder, mas é o poder de ressurreição. Né? Um poder que ressuscitou a Cristo, como ele fala no versículo 20, né? Do capítulo 1.
o qual exerceu nele, em Cristo, ressuscitando de dentre os mortos. Então, o poder de criação, né, é algo assim maravilhoso. Mas só que o poder de criação, ele só cria coisas naturais, né? Ele só cria coisas físicas, né? É um poder maravilhoso, muito forte, né? Nós não temos nem noção do que é esse poder, mas ele só cria coisas físicas, naturais. O poder de ressurreição, ele cria coisas espirituais, né? E as coisas espirituais agora, né, nós podemos desfrutar em Cristo Jesus, né? Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 2, 16, 14 e 16, Eliel. 1 Coríntios, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Vê o 16, Eliel. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, né, temos a mente de Cristo. Né? No versículo 14, ele vem dizer justamente isso aqui, ó. Porque eles são loucuras, né? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras. Então, o homem natural, ele foi criado o quê? Ele foi, ele está assim vendo o poder da criação de Deus, né? O poder de criar, que Deus criou. Então, ele não tem o poder de ressurreição, de poder ver as coisas espirituais. E justamente nós, quando recebemos a vida de Deus, nós temos esse poder agora de ressurreição em nós. E nós conseguimos ver as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, só posso ver quando eu tenho o poder de ressurreição em nós. Quando eu tenho o poder de ressurreição em mim, né? Então, nós conseguimos ver que Jesus ressuscitou, né? Que nós vamos ressuscitar, que nossos entes queridos, né, que já se foram, vão ressuscitar, porque nós hoje temos poder de ressurreição em nós, né? Senhor Jesus, temos essa fé, né? Senhor Jesus. E o versículo 21 do capítulo 3, ele diz assim: a ele, né, Jesus, a ele, a Deus, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, e por todos sempre. Amém. Aleluia. Quando ele diz assim, a ele seja a glória na igreja, né? E ele diz assim, ele separa, né, na igreja e em Cristo. Quando ele diz na igreja, né, nós louvamos a Deus, né? Damos graças a Deus. E até tem algumas pessoas, né, que não estão na igreja, mas eles conseguem ver a glória de Deus e dão graças a Deus, dão glória a Deus. Então, quando ele diz assim, essa questão de ser na igreja, é porque se restringe a este mundo ainda, né? Senhor Jesus, ele diz assim, ó, a ele seja a glória na igreja, né? Por todas as gerações. Então, a igreja, ela pode, a glória que nós podemos dar a Deus, pode durar muito tempo, né? Enquanto os irmãos estão vivos, né? Os irmãos do passado deram glória a Deus. Então vai durar todas as gerações. Mas quando ele fala assim, em Cristo, ele diz para todos sempre. Aleluia. Então, quando a glória que a igreja dá, ela ainda se restringe a esse tempo, né? Ao espaço, né? E ainda, vamos dizer assim, ainda é finita, né? Mas quando a glória vem de Cristo, né? É eterna. Inclusive, né? Quando Paulo fala, né, que diz assim que tudo vai se acabar, né? Aí ele diz assim que só o amor, né, permanece. E tem outra coisa, né, que vai permanecer, é justamente isso aqui, né? A ele seja a glória, né, em Cristo Jesus para todo sempre. Né? Naquele dia, né, nós também vamos dar glória a Deus. Vamos dar glória a Deus, vamos louvar a Deus em Cristo Jesus.
né? Porque em Cristo, como eu tinha falado a princípio, né? Nós podemos, né, estar em Deus, né? Nós podemos, como ele diz aqui, né, ter essa plenitude de Cristo, e nós podemos ver as dimensões de Deus, a altura, a profundidade, né? Nós podemos ver Deus, né? Senhor Jesus. Então o que nós temos que fazer hoje, irmãos, é dar a glória, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aleluia, irmãos. Jesus Cristo é o Senhor.